Oi! Sou Juliana Mara, psicanalista clínica, e estou aqui com você nesse dia especial para falar sobre procrastinação. Quer ser um vencedor? Quer ter resultados no ano de 2023? Então precisamos deixar a procrastinação de lado. E é por isso que eu quero trazer esse conhecimento, falar um pouquinho sobre isso neste momento com vocês. Eu quero agradecer a presença de todos e já pedi, compartilhe, chame pessoas, porque eu quero abençoar vocês nesse dia com conhecimento sobre como parar de procrastinar. O que é procrastinação e o que isso traz na sua vida, o que isso gera na sua vida, tá bom? Eu agradeço o carinho, as mensagens que eu já estou recebendo aqui. Você que está comigo, muito obrigado. Vocês que têm seguido meu perfil, que têm acompanhado, meu Deus, como eu tenho sido acariciada por você, tá? Através das suas mensagens, através de cada compartilhamento ali. Meu Deus, muito obrigado. Então, como de costume, eu vou estar colocando aqui um louvor que eu usei muito esse final de semana e eu quero ministrar sobre você essa palavra procrastinação. Qual o verdadeiro sentido e o que isso gera na sua vida? Por que você procrastina? Por que a maioria das pessoas procrastinam? Porque isso é algo que está muito presente no nosso dia a dia e na nossa própria história, tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho e te dar uma direção do que fazer para que você possa protagonizar a sua vida. Bora lapidar as emoções. Enquanto isso, então, vamos receber essa ministração dessa música neste momento. E enquanto isso, eu vou te pedir, chame mais pessoas. Vamos chamar pessoas para ter conhecimento nesta manhã, nesse dia, sobre procrastinação. Será um prazer conhecer você, Cris. Escuta isso aqui, ó. A ordem é você vencer. Você já é mais do que vencedora. Começa a receber essa ministração. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Saudade, Lude. De novo. Tem alguém que precisa de você, do seu testemunho, da sua história. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não pare. Não pare. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu preciso te dizer, não pare. Não pare. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Vai sim. Não abandone o barco. Assim como o meu deserto hoje serve para você. Você vai ser um instrumento para ajudar vidas. Mas você não pode parar. Sonhos de alguém. Você não vai parar. O nome da música.
Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Eita, nós não vamos parar, Senhor. Não vou parar. Aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Declare isso com toda a força. Traga, alimenta sobre isso. Alimenta sobre essa verdade. Você não pode parar porque você é mais do que vencedora. Jesus já decretou isso sobre a sua vida, meu amado, minha amada. Nós não podemos parar. Impregne isso no seu coração, essa verdade. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Aleluia! Glória a Deus! Quem não vai parar? Reage aí! Quem não vai parar? Aleluia! Eu não vou parar, eu não vou desistir e você também não vai. Você vem junto comigo nessa pegada. Nós somos imparáveis. Isso aí, Thaís. Nós somos os improváveis que virou o imparável. A decisão é sua. A decisão é sua. E o que você decide? Escreva aí pra mim. Você vai parar ou você vem junto comigo? Protagonizar a sua história, protagonizar a sua vida em 2023. Aleluia! Olha, eu já tenho uma caravana aí comigo, ó, que não vai parar. Segura 2023, porque a caravana da Ju Maravilha tá chegando aí com várias mulheres, homens, empenhados em ser mais do que vencedores e fazer valer aquilo que já foi decretado sobre a sua vida, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então hoje, já que eu só tenho pessoas que não querem parar, eu preciso te ensinar algo muito importante para quem toma essa decisão. Porque uma das ferramentas que faz com que você seja um protagonista é você deixar de ser procrastinador. Meu Deus, que palavrão é esse, Ju? Procrastinação tinha que ser considerado um palavrão. Pra gente não querer nem ter na ponta da língua. Pra gente não querer nem falar, gente. É sério. Procrastinação é um atraso de vida. Você que decidiu, que já começou esse ano, eu vou protagonizar, você tem que tirar do seu dicionário a palavra procrastinação. Como assim, Juliana? Quem dera se fosse fácil. Eu vou parar de procrastinar. Ei, parar de procrastinar é uma decisão. E se você governa a sua decisão, você consegue. Se você tem domínio próprio, você consegue. E hoje eu quero trazer uma reflexão nesse momento com vocês, para você entender que é super fácil. Pode até ser difícil, viu? No início, mas depois faz parte da sua essência, faz parte do seu comportamento.
E nós vamos falar sobre isso nesse momento, tá? Deixa eu só organizar aqui um pouquinho, gente. Aí, eu tenho esse problema muito grave. Nós vamos falar sobre isso. E eu quero trazer para vocês uma reflexão e a origem da procrastinação. Por mais que seja difícil, é totalmente possível parar de procrastinar. Gente, se tinha alguém que procrastinava, era a Juliana Mara. E era exatamente por isso, obrigado, Rafa. E é exatamente por isso que eu era um atraso de vida. É exatamente por procrastinar que você atrasa as bênçãos de Deus para sua vida. Então vamos entender o que é procrastinação? Primeiro, a gente tem que entender, senão se eu não souber, como é que eu vou parar de fazer, né? O que é procrastinação? A procrastinação é um retardar, é um adiar de uma ação. É algo que eu preciso fazer, que eu preciso exercer, mas eu evito. Eu vou empurrando com a barriga, é o dito popular, né? Eu vou empurrando com a barriga a situação. Só que, principalmente se for um problema, você não resolve o problema empurrando com a barriga. Pelo contrário, você vai só aumentar o seu problema. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer, se eu decido protagonizar, eu tenho que tirar essa palavra procrastinação do minha normalidade, da minha vida. Eu vou ter que enfrentar os desafios, eu vou ter que enfrentar as situações, os problemas que vão chegar, porque aí sim eu vou ter um resultado do meu enfrentamento. Quando eu começo a recuar, eu começo a recuar, por quê? Porque tem uma consequência, existe um comportamento antes, né, que gera essa procrastinação. Dentro do trabalho psicanalítico, a gente sabe que a procrastinação, ela é um resultado de uma ansiedade. A pessoa que procrastina muito, na verdade, ela tem uma ansiedade. Essa ansiedade gera um estresse. Por quê? Porque ela não sabe até o resultado que vai ter após a ação dela. Então, como ela não sabe, ela tem uma dúvida se vai ser positivo ou negativo, aquilo começa a gerar uma dor, uma ansiedade, né? Então eu prefiro procrastinar porque emocionalmente eu não estou preparada para um possível acontecimento após a minha ação. Então eu não vou agir. Mas quem quer procrastinar de braços cruzados vai conseguir alcançar o outro lado? Para quem quer protagonizar a sua história sem ação vai conseguir chegar em algum lugar? Não. Então, se você quer chegar em algum lugar, se você tem alguma direção, você tem que tirar essa palavra procrastinação. Você tem que parar de agir com a procrastinação. Certo? Então, olha, veja bem. Então, acho que ficou claro o que é procrastinar. Procrastinar é evitar ou é adiar alguma ação. Agora, a pergunta que eu te faço e que você pode fazer com você. Qual o sentimento que eu estou tendo que me faz parar essa ação? Qual o medo? Qual o anseio? Eu tenho medo que as pessoas vão falar. Eu tenho medo de não conseguir, de não ser capaz o suficiente. Certo? Reflita sobre isso. O porquê do meu comportamento. Por que eu estou empurrando com a barriga? Qual é o meu medo? Qual é o meu anseio? Geralmente, quando você acha essa resposta,
Você traz uma consciência que, ei, se eu continuar empurrando com a barriga, eu não vou ter um resultado positivo, ou eu não vou ter o resultado que eu almejo. Você ter um medo, você ter uma ansiedade no equilíbrio é normal quando tudo é novo na nossa vida. Só que se você não fizer um enfrentamento, e para fazer o enfrentamento nós temos que ter uma consciência da emoção ali naquele momento. Quando eu tenho a consciência, olha, igual eu estou lendo aqui, eu tenho medo de errar, de não ser capaz. Então quer dizer, uma insegurança toma o meu ser. Só que se você for inseguro, se você for movido o tempo todo por esse medo, você não alcança nada na sua vida. Então o que a gente para e pensa? Tá, então eu localizei que existe uma emoção, existe um medo, um anseio. O que eu vou fazer então para que eu tenha medo de não ser capaz? Eu vou resolver o problema. Como que eu resolvo o problema? Me capacitando na área que eu quero ser bem-sucedida. Oh! Não tem mistério, gente. Só que a palavrinha procrastinar tem que sair. Vai estudar. Vai conhecer a área que você está com anseio, que você está insegura. Quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem naquela situação. Ai, eu tenho medo de me posicionar na rede social. Quem não tem? Mas você tem que vir fazer. Fez, assiste aquilo que você viu, que você fez, vê o que dá para corrigir. E na próxima vez, corrige. Mas faça o enfrentamento, que através disso você vai ter um feedback. Através do feedback você fala, olha, não é que eu dei conta de fazer? Não é que eu consigo fazer? Isso eu dei um exemplo de rede social, porque eu recebo muito comentários e perguntas sobre isso. Mas isso é em todas as áreas. Isso é em todas as áreas. Se capacita, busca conhecimento na área que você está inseguro. Agora, detalhe. Você tem que conhecer você também. Porque às vezes aquilo que está gerando esse anseio foi uma palavra dita lá atrás. Onde falar você não é capaz, você é burra. Você não vai vencer na vida nunca. E você acredita e alimenta mais dessas palavras que foram ditas do que a palavra do seu Criador ao seu respeito, quando ele diz que você é totalmente capaz, que o Espírito Santo te faz lembrar de tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido. Então, se você tem se empenhado, se você tem estudado, ele vai te capacitar, ele vai te fazer lembrar. Mas o que você tem alimentado a sua mente, as suas emoções? Porque se a sua ação é correspondente à sua emoção, se você tem uma emoção ferida, se você está cheio de ferida, a sua ação vai ser de acordo com aquilo. Então vai ser uma reação, uma ação ruim. Por quê? Porque você está alimentando de coisas ruins, de emoções ruins. Você faz fermentar aquilo que você ouviu. Muitas pessoas ouviram que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é burro, que você é lerda. Mas por que você está comendo e alimentando isso até hoje? Se isso é um alimento que está podre e que acaba te dando aí uma infecção intestinal, que acaba te dando um mal-estar, para quê? É uma decisão sua você alimentar isso ou não. Por que você não começa a alimentar a sua mente de palavras que te dão força, energia, saúde, vigor para você protagonizar a sua vida? Você quer ver uma ferramenta muito boa? É ler a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz para você. Por que você não começa a alimentar a sua mente com aquilo que nos traz esperança? Por que você não começa a falar, ei, os tempos serão difíceis, existe um temor, mas
eu estarei com você. Ei, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza no meio de deserto, em meio às tribulações. Alimenta, não traga essas palavras, não se alimenta dessas palavras que já estão podres. Porque se você alimentar isso, você vai apodrecer junto com essas palavras ruins. Nós vivemos aí hoje num momento fitness, onde as pessoas têm se preocupado com a alimentação, mas cadê a sua preocupação com aquilo que você tem alimentado a sua mente? Olha o que você tem lido, olha o que você tem ouvido. Você quer uma palavra que vai trazer vida, que é alimento para as nossas vidas? É a palavra de Deus. É o nosso maior manual. Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus? Porque a partir da hora que você alimenta as suas emoções, a sua alma com coisas boas, as suas ações também começam a ser coisas boas. Então, se você está procrastinando, é porque você está tendo uma ação coerente com aquilo que você tem se alimentado. Ou com aquilo que as pessoas têm te dado de bandeja e você tem comido. Será que tudo que eu recebo eu posso alimentar? Eu lembro quando eu era menina, aquela pobreza, né? Eu era doida para achar bala na rua para me chupar uma balinha. Só que existe um ensinamento, a minha mãe me ensinava. Filha, olha, não pega nada na rua. Tá? Achou alguma coisa, não compra, porque a gente não sabe, vai que tem veneno, vai que tem alguma coisa, ou alguém consagrou, né? Sei lá. Mas não come nada na rua, mesmo que esteja embaladinho, não come. O que você está comendo? Não é porque chegam e falam com você que você tem que alimentar e guardar isso dentro de você, não, amado ou amada. O que você tem alimentado? O que você tem alimentado? Então, a procrastinação, ela é fortalecida com aquilo que você alimenta. E se você começar a alimentar, eu sou capaz. Eu tenho uma limitação? Tenho, mas eu consigo. Quando você tem um autoconhecimento, você começa a criar estratégias para você conseguir estudar, por exemplo. Eu não consigo ficar 5 horas estudando, então não fica meia hora. Meia hora, faz um intervalo de 1 hora, volta e estuda mais meia hora. É importante você ter um autoconhecimento. É você saber os seus limites, saber também a sua força. Mas o que você tem alimentado? De que você tem alimentado a sua mente, as suas emoções? Você alimenta que você é um fracasso ou que você é mais do que vencedor em Cristo? Você alimenta que você foi um desperdício de vida ou você alimenta que você é a menina dos olhos de Deus? Você alimenta que está difícil demais ou tenha bom ânimo? Eu venci, você vai vencer também. O que você tem alimentado? Como você tem se alimentado? Porque aquilo que você pensa, você age. Aquilo que você pensa gera uma força para ação. Então tá dentro de você. Acredite na palavra que já foi decretada sobre a sua vida. Acredite em você. Ainda que aqui fora tenha muito blá blá blá, aqui fora fala muito, não importa o que fora, importa o que você sabe a seu respeito. Para de procrastinar por causa das ações dos outros, porque os outros podem ser feridos também e estão falando aquilo que o coração está cheio, e o coração está cheio de ferida. Pessoa ferida fere outras pessoas. Então não se alimente dessa bandeja que estão te dando. Se alimente do manjar de Cristo para a sua vida.
E ele, eu tenho certeza que tem um alimento muito bom dentro da palavra vida. A palavra de Deus diz que nós devemos comê-la. Comi. Tem uma outra palavra que diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. É caminho, é direção. Aonde você tem buscado a sua luz? Aonde você tem buscado isso? Entenda que, por trás da procrastinação, se você decide procrastinar, se você decide ter uma ação coerente com a procrastinação, saiba que se você continuar assim, você não vai protagonizar. Você não vai governar a sua vida. E além de tudo, você vai gerar em você um estresse muito alto, uma irritabilidade muito alta. Você começa a ficar irritada com você e começa a ferir quem está à sua volta. Uma pessoa que não resolve os problemas, que procrastinam, ela vai gerar a sensação de culpa dentro dela. E nós sabemos que essa culpa atrasa a nossa vida e nos faz ter ações que nos traz feridas. Um peso que você não precisa carregar porque Cristo já carregou. A pessoa que procrastina, ela tem a sensação de uma culpa muito grande. E essa culpa, ela vai consumindo, vai se alimentando, porque você alimenta, abafa como se fosse um fermento. E isso começa a apodrecer dentro de você e faz você perder a produtividade. É por isso que você para. Às vezes você até começa a fazer uma academia, até começa a estudar, mas você para no meio do caminho. Por quê? Porque você deixa fermentar, você deixa crescer aquilo que já foi dito há muito tempo atrás e que não deveria nem estar dentro do seu coração. E aí as suas ações começam a ser coerentes àquilo que você pensa, aquilo que o coração está ferido. E aí você começa a perder a produtividade, você para de agir, você para de fazer as coisas. E você quer ver outra coisa que vai vir? E que essa acontece muito? Você começa a ter vergonha em relação aos outros. Você começa a sentir vergonha do seu comportamento. E se você tem vergonha, a pessoa que tem vergonha, ela quer esconder. E automaticamente isso vai fazer com que você pare de ter uma vida social. Essa pessoa geralmente pode gerar aí uma fobia social. Eu não quero estar no meio de pessoas porque haverá julgamentos, certo? Então você gera uma vergonha dentro de você. Você começa a se questionar, a se culpar. Você começa a se sentir envergonhado, tipo, por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Por que eu não consigo cumprir as minhas responsabilidades? Por que eu não consigo cumprir o meu compromisso? Você começa a se questionar. E esse questionamento, muitas vezes você se torna perdido dentro de você mesmo. Não é verdade? Só que às vezes, como se diz a doutora André, você precisa tomar um VC, você precisa tomar vergonha na cara, um choque de realidade e entender que parar de procrastinar é uma decisão, é uma escolha. Você tem que agir diferente. Você tem que fazer diferente. Se não está conseguindo sozinho, vai para uma terapia. Porque tem alguém que vai te dar uma direção do lado de fora do tsunami. Do lado de fora do problema. Mas a procrastinação, ela é amiga íntima da ansiedade. A procrastinação é amiga íntima. Amiga íntima. Ela vai gerar ansiedade. E se nós sabemos o que é ansiedade, é um medo. Um medo de quê? Me faz
não ter uma ação? Faça essa pergunta para você. Eu tenho medo de quê? Ache essa resposta, porque a partir daí você vai ter que ter um movimento de enfrentamento do seu medo, para que você consiga procrastinar, para você consiga protagonizar. Nada de procrastinar, pelo amor de Deus. Olha, nós temos um depoimento da Sarita, eu lembro disso, Sarita. Um VC que fez você ter uma nova direção. Eu também já tomei VC. Várias vezes na minha vida eu precisei tomar vergonha na cara e ter ação. E é por isso que eu estou protagonizando. Não é porque eu não sou melhor que ninguém, não. É porque eu decidi alimentar minha mente com coisas boas, com aquilo que me dá esperança e agir de uma forma diferente. O que você tem se alimentado? Qual tipo de alimento você tem trazido para a sua vida? O que você tem comido? O que você tem se alimentado? Faz total diferença na sua saúde emocional. O que você alimenta no físico não faz diferença na sua saúde física? Assim a regra é a mesma. O que você alimenta espiritualmente faz diferença na sua vida espiritual. Mas o que você alimenta nas suas emoções vai agir na sua vida emocional. Nós estamos aí no janeiro branco, o janeiro onde você vai escrever uma nova regra para as suas emoções. O que você tem feito da sua vida mental e emocional? Como você tem alimentado a sua vida emocional? Qual tipo de alimento você tem dado para essa área? Ei, você nunca vai saber se você é capaz ou não se você fizer. Ou se você não fizer, aliás. Se você não fizer aquilo que você tem, você nunca vai saber o resultado. Lembra, eu já falei, quem me segue mais tempo já viu eu falando o medo que eu tinha de falar em público. Por falar errado, por julgamento, quantas críticas eu já recebi. E era por isso que eu ficava calada. Eu tenho língua presa, então algumas palavras não saem. E a vergonha que eu tinha disso? Eu tenho uma encrenca, eu garrei com um tal do mim na minha vida, que eu começo a sentir vergonha disso. Eu não consigo corrigir, entender o mim. É uma limitação que eu tenho. Mas por muito tempo isso foi um bloqueio para mim falar aquilo que eu tinha para ser Juliana. Por quê? Porque as pessoas julgavam. Então eu tinha medo do julgamento. Hoje que eu sei quem eu sou, eu vou falar o mim errado por enquanto. Eu quero aprender, eu quero corrigir. Mas por enquanto vocês vão ter que me ver ainda fazendo algumas palavras erradas. Mas essa é a Juliana. E isso não tem impedido você de ser abençoada. Mas eu só fui saber que eu poderia ser uma inspiração ou ajudar alguém através da minha fala quando eu falei, quando eu enfrentei. Quando eu dei minha cara a tapa. Agora vocês acham que foi fácil? Você acha que foi fácil? Para alguns é um jeito simples de falar que você ama, mas para outros é um julgamento e crítica. E aí? Eu quero melhorar, mas eu estou numa fase o seguinte, eu já estou num enfrentamento tão grande de dar minha cara a tapa, que se eu parar para prestar atenção na conjunção verbal, lascou tudo. Porque eu não vou saber se eu falo, ou se eu vou ser eu mesmo, ou se eu não vou ser. E aí, muitas vezes eu vou procrastinar, porque eu vou ter medo e vou deixar de falar. Então, eu só venci o medo, os meus anseios, quando eu fiz o enfrentamento. Eu fui lá e fiz. E a partir daí eu vou aprendendo, eu vou corrigindo. Eu assisto todas as minhas lives para me ver aonde eu posso. Eu mesmo me critico para me ver aonde eu posso melhorar. A gente todo dia pode melhorar.
Mas não deixe de fazer. Se você quer procrastinar, você deixa de fazer. Mas se você quer vencer na vida, chegar no outro lado, você não pode parar o processo. E o processo diz que você tem que enfrentar as situações. Porque se você não enfrentar, você não vai ter o retorno se você é capaz ou não. Se teve uma dificuldade, alinha. Enfrentamento. Exato. Eu recebi uma mensagem esses dias e eu achei muito interessante, porque eu vou falar com vocês algo muito sério agora. E que eu acho que vocês não devem nem ter visto alguém falar sobre isso. Mas tem uma emoção, um sentimento muito feio, mas que muitas pessoas geram quando elas procrastinam. Que será, hein? Chave do dia. Existe um sentimento, uma emoção que não é muito legal, que é gerado na vida de quem procrastina. Se você não gerou ainda, glória a Deus. Mas vigia, porque pode acontecer com todo mundo que tem o hábito de procrastinar. Que povo que tá pegando. É toda aluna, já tá pegando a visão. É isso aí mesmo. Existe um sentimento da inveja que você gera por ver a outra pessoa protagonizando e você tá só procrastinando. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Se você não tomar cuidado, você começa a ter inveja da vitória do outro. Esses dias eu recebi um depoimento muito interessante. Reflita sobre isso. A pessoa mandou uma mensagem para mim, pós o meu podcast, relatando que ela, ao ver a minha história, na verdade, ela relata que ela tinha um sentimento de inveja sobre a minha vida. Ao olhar a minha vida, ela tinha um sentimento de inveja. É uma aluna também. E isso gerou uma raiva, né? Uma giriza na minha linguagem tão grande que ela não conseguia nem assistir às minhas aulas, os meus manejos. Perdeu, né? Só que eu achei interessante. Eu achei interessante o depoimento dela. Porque aí o que ela fez? Ela viu aquela emoção, viu aquele sentimento que não estava legal e ela procurou uma ajuda terapêutica. Agora pega essa. Ela procurou uma ajuda terapêutica para falar desse sentimento de inveja que ela estava tendo a meu respeito. Gente, eu nem conheço, né? Hoje, graças a Deus, Juliana está no mundo. Pois é. E aí, ela procurou uma ajuda terapêutica. A terapeuta ajudou ela muito. Só que nesse depoimento ela coloca o nome da terapeuta que cuidou dela. Glória a Deus, uma pessoa de Deus. E aí, só que interessante, eu sou supervisora de estágio. E olha o que Deus fez. Eu monitorei esse caso. Foi eu que supervisionei esse caso. Essa ocorrência, né? Esse caso chegou para mim. Só que detalhe, eu não sabia quem que era a invejada, né? E aí eu orientei a estagiária, falei, minha amada, você vai trabalhar com ela, que isso faz mal para ela, quem tá perdendo é ela se torna presa, escrava da emoção, a outra pessoa tá vivendo a vida, né? Tá aí protagonizando, tá lutando, e aí, eu passei toda uma direção pra terapeuta cuidar dela. Gente, mas eu não sabia que era eu.
o alvo da inveja, que era eu. Então, quando ela relata ali, eu vejo, e eu falei, que coisa boa, que maravilha que ela confessou e buscou ajuda. Agora, detalhe, olha para você ver isso aqui. O que é ter sabedoria e não ser um fake news? Se eu oriento essa estagiária com algo que eu não vivo, eu estaria virando veneno contra mim mesmo. Se eu viro naquele momento e faço igual Davi, né? Quando o profeta chega, Davi, e conta uma história. E aí Davi, não, tem que matar, tem que fazer isso e aquilo. E ele esquece, ele não sabia, porque ele vivia uma falsidade, ele era um fake news. Davi se apresentava de um jeito, mas no esconderijo, no escuro, ele era outro. E aí ele manda, ele faz algo que ele mesmo tem que colher os frutos. Ele deu a sentença para a causa dele. Como é você fora da presença das pessoas? E eu achei muito bonito, porque aí sabe o que ela fez? Ela me procurou, né, e expôs a situação, eu achei bacana, me surpreendi, mas a gente sabe que é algo que acontece, né, é real. E eu achei interessante, porque ela fala assim, mas eu entendi, quando eu vi a sua história, quando eu assisti o podcast, eu entendi o porquê que eu tinha inveja. Por que foi gerado esse sentimento de inveja? E por que vocês acham? Por que você acha que gerou uma inveja? Porque provavelmente ela tem uma história parecida com a minha, mas que o final pode ser uma procrastina e a outra decidiu não procrastinar. E aí gera uma inveja, uma raiva, uma ira. Por que ela tá vencendo e eu não tô? Simples. Porque eu tomei vencer e você não. Se você tomar, você consegue também, meu bem. Isso está acessível para todo mundo. A decisão é sua. O que você quer para sua vida? O que você quer para sua vida? Exatamente, Leila. Tudo que me irrita no outro, provavelmente tem algo em mim. Exato! E aí você tem que tomar vergonha na cara e analisar isso com sabedoria e entender que... Ei! E quando eu olhei, gente, essa pessoa tem muito mais seguidores do que eu, apesar que eu não me preocupo com isso. Mas, tipo... Minha amada, você pode fazer e ser inspiração e abençoar muitas vidas. É uma decisão sua. Você pode ser uma excelente terapeuta. Mas qual é o nível de entrega que você está dando para que isso aconteça? Se não está tendo resultado, é porque você não está dando. Você está procrastinando. A culpa é minha. A culpa é do outro que está vencendo. Claro que não. Então nós temos que tomar a responsabilidade das nossas vidas, da nossa decisão. Eu estou te convidando a protagonizar. Eu sei o preço que eu estou pagando para hoje eu colher um resultado. E aí, você quer colher sem pagar o preço? Sem semear? Hein? Lei natural da fotossíntese. Planta e colhe. Lei da semeadura bíblica. Planta e colhe. Você quer colher sem plantar? De braço cruzado? Sem tomar responsabilidade. Sem ter ações. Ei? Toma responsabilidade da sua vida.
Para de procrastinar. Para de procrastinar, porque quem procrastina não colhe. E ainda vai invejar o resultado dos outros. De quem está semeando. Você pode ser quem você quiser ser. Mas o que você tem alimentado? A sua energia veio daquilo que alimenta. Fica sem comer pra você ver. Fica sem comer. Se você vai ter energia para levantar daqui uns 4, 5 dias. Você vai parar para tomar um soro na veia. Mas o que você está alimentando a sua mente? Quanto tempo tem que você não para fazer uma reciclagem das suas emoções? Para você parar e identificar quais as emoções está sendo a minha ação. Porque às vezes você está procrastinando porque você está alimentando só de comida que já está podre. Vai gerar energia? Claro que não, vai gerar problema para você. Quer vencer na vida? Para de procrastinar. Seja qual área. Se é a área sentimental, se é a área profissional, se é a área familiar. Eu não sei qual área na sua vida você está empurrando com a barriga. Mas eu tô aqui para te dizer que você não foi feita para empurrar com a barriga. Você foi feita para ser mais do que vencedora. Você foi feita para subir no pódio. Você foi feito para vencer, para protagonizar. Sabe por quê? Porque quando você está sentado numa cadeira de honra, a glória de Deus é resplandecida através da sua vida. Ei! Deus quer resplandecer a glória dele através da sua vida. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Já deu. Já deu. Quem dera eu tivesse o poder de colocar na cabecinha de todo mundo. Gente, para de ficar alimentando do que já passou. Um dito popular, águas passadas não mói moinho. Pra que você tá quase que mói o moinho ao contrário pra ver se flui o trem, mas não flui, gente. Você vai andar pra trás, você vai virar Michael Jackson na vida? Andar pra trás? Ei, aquele que olha pra trás não é digno do meu arado, de pôr a mão no meu arado. Muito menos de colher. Muito menos de colher algo. Então para de ficar olhando para trás. O que passou, passou. Prepara a sua terra agora e começa a semear coisas boas. Começa a semear foco. Começa a semear disciplina, conhecimento. Começa a semear coisas boas nesse solo para você colher coisas boas. A Juliana começou há 1 ano e meio atrás. Tem 1 ano e meio que eu comecei a dar tapa na cara. Na minha. Vai lá. Eu deixei o meu perfil desde o início. Eu te desafio a assistir a primeira live minha. Gente, eu não sabia. Eu não sabia nem o que era filtro. Mas eu fui lá e fiz. E eu recebi tanto feedback. Você quer ver uma coisa que alegra o meu coração? É ver as pessoas dizer: nossa, o seu jeito simples faz eu entender a psicanálise melhor. Eu amo a sua aula porque você fala com uma simplicidade. Aquilo que é tão confuso. Sim, mas teve coisas que eu também não entendi. E de tanto estudar 5, 4 horas por dia, de acordar de madrugada para estudar, de pesquisar. Eu não esperava, eu não ia atrás do instituto, o instituto dá até muito. Mas eu sabia até onde eu queria chegar. E aquele que sabe aonde quer chegar, que tem uma direção, ele tem que trabalhar rumo àquilo. Então eu pesquisava, eu corria atrás até eu entender. Gente, complexo de Édipo, e de ego e superego.
o quanto aquilo foi complexo para mim entender, mas eu paguei um preço para entender. Hoje eu entendo e identifico com muita facilidade, mas eu paguei um preço. Você também pode. Mas como eu vou colher sem plantar? Vai lá nos meus primeiros. Eu fazia minhas artes. Eu paguei um preço para aprender. Eu não sabia nada. As primeiras artes eram horríveis. Mas eu fazia. Vai lá no meu Instagram, lá no início, para vocês verem a evolução. Hoje eu cheguei num nível que eu não tenho nem tempo para fazer. Então eu tenho alguém, né, uma parceria, que eu passo a ideia, a gente comenta sobre a ideia e ele executa. E eu falo, não é isso aqui que eu quero passar, é isso que eu quero transmitir. Olha o Reels que eu fiz esse final de semana, não vai parar? É para incentivar vocês. Você não pode parar, você sabe por quê? Porque existe pessoas que precisam, não é da Juliana, não é da doutora Ângela, é de você. Tem pessoas que vão precisar do seu exemplo, da sua disciplina. Tem pessoas que vão precisar de você, Aline, Marceli, Adriana. São as suas histórias que vão se conectar com a delas e que vai gerar nelas uma vergonha na cara. Então você não pode procrastinar por você, para você, em prol de um superego, em prol de uma sociedade. Pensa sobre isso. Qual o preço você está pagando por ser um procrastinador? Você já paga um preço muito alto. Você carrega um sentimento de culpa. Você carrega um estresse, uma irritabilidade. Você já está perdendo a produtividade nos seus dias. Você já tem um peso. Por que não carregar algo que é produtivo? Por que não gerar essa mudança e receber, assim como eu tenho tido o privilégio de receber tantos depoimentos de palavras que aquecem o meu coração e diz para mim, Juliana, você não pode parar, porque você é inspiração para muitas mulheres. Tem dias que é mais pesado, é mais difícil, mas eu leio os comentários. Ontem eu estava lendo, gente. Eu não consegui responder de tanto comentário. E vocês falando, obrigado porque você é inspiração. Obrigado porque você contou, expôs a sua história. Quem me conhece sabe o quanto eu sou retraída para isso. Mas eu me dispus e tenho colocado a minha cara a tapa para inspirar você a parar de procrastinar. Gera uma energia para você protagonizar a sua história. Existe alguém que precisa de você. Existe alguém que precisa de você. Que seja dentro do seu lar, que seja dentro da sua família, que seja no seu ambiente de trabalho. Existe alguém que precisa de você. Comece hoje. Comece hoje a parar de procrastinar. Não empurra com a barriga mais. Fica fitness. Mentalmente. Selecione aquilo que você quer alimentar suas emoções. Deixa a água passada lá. Não volta mais. Para de ficar dando uma de Michael Jackson e andando para trás da vida. Bora ser digna de receber a seara do Senhor. Bora de ser digna. Bora ser digna de viver a colheita extraordinária que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra dele diz que a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. É aquela que você até balança para encher mais. É essa palavra que tem sobre a sua vida. É a palavra de bênção, é a palavra de vitória.
Já foi decretado, só basta você tomar posse. Só basta você ter uma ação. Ou você procrastina, ou você enfrenta. E quem enfrenta, quem colhe, quem semeia, vai colher grandes coisas. E vai parar de desejar aquilo que o outro está conseguindo por se esforçar. Porque você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Você vai gerar um esforço. É você o responsável da sua história. E a partir da hora que você assumir esse comando, eu tenho certeza que você terá a inspiração do Espírito Santo, que você terá os insights, que você terá a direção, porque a palavra de Deus diz que esforça-te e tenha bom ânimo. Essa mesma palavra diz que teria dias que seriam difíceis. Mas ela também diz, tenha bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Quem é o seu exemplo? Quem não venceu na vida? Ou Jesus Cristo que venceu todas as tribulações no que estava escrito? Sabe que Jesus venceu? Verbalizando o que já estava escrito. Está escrito. O diabo chegou trazendo provações no deserto para Jesus, falando na palavra. E por que Jesus venceu ele? Porque ele conhecia a palavra, ele se alimentava da palavra. E o que ele fala? Também está escrito. Também está escrito. Você tem que conhecer as escrituras. Você tem que se alimentar das escrituras. Porque quando alguém chegar e falar, você não é vencedor, você é uma fracassada, você fala, não, está escrito que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando alguém chegar e falar, você não vai conseguir, você vai dizer, não, está escrito que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando alguém chegar e falar, você é rejeitada, você não é querida, você vai dizer, não, está escrito que eu sou a menina dos olhos de Deus. Ei, quando chegar e falar, você é lerda, você não aprende nada, você vai falar assim, ei você, porque está escrito que o Senhor me fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho ouvido e aprendido. Ei, chegou a hora de você protagonizar. Chegou a hora de você governar. Chegou a hora e comece governando as suas emoções. Aonde está o medo está as suas tarefas. Jung fala isso. E o que fala a palavra de Deus? A palavra de Deus fala sobre isso. Aonde está o meu coração? Aonde está o meu coração, ali está a minha. Ei, aonde estão as suas emoções? Aonde está o seu coração? Como manda o seu coração? As minhas ações, ela é totalmente ligada, relacionada com as minhas emoções. Então, nesse momento, eu quero que você saia dessa live com uma consciência que você é responsável. Que você pode sim ser o protagonista da sua história. Mas para isso, você tem que decidir não procrastinar. Não empurrar mais com a barriga aquilo que já está preparado para você. Enfrentamento. O que vocês achou dessa live de hoje? Conta aí pra mim. Pra gente encerrar esse momento lindo
procrastinação. Essa palavra não existe no dicionário de quem é vencedor. Em nome de Jesus. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Se ele já decretou, só basta você avançar. Avançar. Porque a vitória já é certa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Compartilhe essa live. Me marque. Vamos engajar para ajudar e trazer mais pessoas a serem lapidadas as suas emoções e tomar as rédeas para governar, para protagonizar neste tempo, porque foi para um tempo como esse que o Senhor preservou a minha vida e a sua vida, porque existe alguém que precisa de você para fazer diferente, fazendo a diferença na vida delas. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua semana. Tchau!